Olha, quem é que nunca passou por isso, né? Aquela decepção com uma roupa que comprou pela internet. Mas a boa notícia é que isso não é má sorte, não. De verdade. É um problema que tem solução. E a solução é usar método e um pouco de conhecimento. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Transformar o que parece uma aposta em pura ciência. É a história que se repete, não é? A gente fica super empolgado, acha a peça perfeita, espera dias e quando a caixa finalmente chega, que balde de água fria. A cor é diferente, o tecido não tem nada a ver e o caimento? Melhor nem comentar. Pois é, essa montanha-russa de emoções é exatamente nosso ponto de partida. Então, vamos entender isso a fundo. Esse sentimento de arrependimento não acontece do nada. Na verdade, existe todo um ciclo por trás disso. Um ciclo que é alimentado por umas, digamos, armadilhas psicológicas que as lojas online usam muito bem. O primeiro passo para sair dessa ideia é justamente entender como esse ciclo funciona. E o principal culpado de todos tem nome, viu? É o tal do efeito foto perfeita. Pensa bem, a iluminação de estúdio é mágica, ela esconde qualquer transparência. Os modelos são escolhidos a dedo, com medidas bem específicas, e os fotógrafos usam ângulos que fazem a roupa parecer incrível. O resultado de tudo isso é um abismo entre a foto do site e a peça real que chega em casa. Mas não para por aí, né? A gente é bombardeado o tempo todo, aquela promoção que parece única na vida, o aviso de só mais uma no estoque. Fora que não dá pra tocar no tecido, pra sentir a textura. E claro, tem o clássico pensamento: ah, qualquer coisa eu devolvo. Só que, na prática, essa devolução vira uma tarefa que a gente vai adiando, e o armário acaba virando um cemitério de peças que não serviam. Ok, mas chega de cair nesse ciclo, né? A solução para tudo isso começa bem antes da gente sequer digitar o endereço de uma loja online. Vamos ver agora como se preparar de verdade com um plano de ação que pode, sério, mudar o jogo completamente. O segredo, então, é todo sobre preparação. São 3 pontos básicos. Primeiro, conhecer as próprias medidas. E não adianta tirar uma vez e esquecer, tem que atualizar. Segundo, dar aquela geral no guarda-roupa e ser bem honesto. O que ali é usado de verdade? E terceiro, que talvez seja o mais difícil, comprar com o objetivo. Sair do modo tá na promoção e ir para o modo eu preciso disso. E aqui, olha, temos uma regra de ouro. O jeito que a gente está se sentindo influencia demais na hora de comprar. Comprar quando você está para baixo, cansado, com fome, é pedir para se arrepender depois. Para ter um guarda-roupa inteligente, a gente precisa estar com a cabeça no lugar. Beleza, a lição de casa está feita. Agora é hora de colocar o chapéu de detetive. A gente vai aprender a olhar para as vitrines digitais com outros olhos, sabendo separar o que é só marketing do que é informação de verdade. E olha só que diferença absurda entre uma coisa e outra. Quando uma loja diz tecido premium, isso não quer dizer absolutamente nada. É vago. Agora, se ela diz 100% algodão Pima, 200 gramas por metro quadrado, aí sim. Isso te dá uma informação real sobre qualidade, sobre o peso do tecido. É esse tipo de evidência que a gente tem que procurar. Com as fotos, a mesma coisa. Tem que investigar, dar zoom mesmo, sem medo. Olhe de perto a costura, a textura, os botões. Procure por fotos de todos os ângulos, frente, costas, lado e o pulo do gato. Se tiver vídeo, assista. O vídeo entrega muito sobre o caimento real da peça, como ela se mexe no corpo. É uma dica de ouro. E aqui, chegamos na fonte mais confiável de todas na análise visual. As fotos de outras pessoas que compraram. Sabe? Essas são, de longe, a melhor ferramenta para saber como a peça é na vida real. Ali a gente vê a roupa em corpos normais, com luz de casa, sem Photoshop, sem truque. É o teste da vida real. E quando for ler as avaliações, a dica é: não se prenda a uma única opinião. O que importa são os padrões. Se várias pessoas estão reclamando que a forma é pequena, pode acreditar que é. Procure por detalhes específicos. Alguém falou que o tecido encolheu na primeira lavagem? Ou que a cor desbotou? É esse o tipo de informação valiosa que a gente busca. Muito bem, com toda essa investigação de detetive feita, a gente chega no momento da verdade, a decisão de comprar. Essa é a última fase, onde a gente junta tudo o que aprendeu para finalmente dar um clique com confiança. E aqui vai talvez a regra mais importante de todas para não errar no tamanho. Esquece o P, M e G. Sério, essas letras não significam a mesma coisa em todas as lojas. O que importa de verdade são os centímetros. Cada marca tem uma tabela de medidas diferente, e o maior erro que se pode cometer é ignorar essa tabela. E tem mais um conceito que é chave aqui. Não adianta só saber as medidas do corpo. É fundamental olhar as medidas da própria roupa.
É a diferença entre uma medida e outra que vai dizer como a pesa vai ficar no corpo. Se a diferença é pequena, vai ficar justa. Se é um pouco maior, relaxada. Se for bem grande, vai ter aquele caimento oversized. É tipo uma matemática do caimento perfeito. E por último, mas não menos importante, a nossa rede de segurança. Uma política de devolução que seja boa não é um luxo, é essencial. Tem que olhar isso antes de fechar a compra. Uma política de devolução complicada pode transformar um errinho bobo de compra numa dor de cabeça gigante. Sabe, quando a gente começa a usar todas essas técnicas, uma coisa muito legal acontece. A gente deixa de ser só um consumidor que compra por impulso e passa a ser uma espécie de curador do próprio guarda-roupa. A mentalidade da compra muda da água para o vinho. Então, só para a gente amarrar tudo, qual é o processo ideal? Primeiro, se preparar. Depois, investigar a fundo. Aí uma dica importante: espere 24 horas antes de comprar para ver se o impulso passa. Em seguida, verifique os últimos detalhes, como o tamanho e a política de devolução. Aí sim, clique com confiança. E quando a peça chegar, experimente na hora para decidir. É um passo a passo que torna tudo muito mais consciente. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O que a gente quer que o nosso guarda-roupa seja? Um lugar cheio de peças que a gente ama, que dão confiança, ou um museu de arrependimentos e dinheiro mal gasto? No final das contas, o poder de transformar esse espaço está em cada clique que a gente decide dar